Olá! E hoje eu vou responder pra vocês a pergunta de que... Júlia, por que você está aprendendo japonês? Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vinda. Se você é visitante recente e já sabe que eu estou na minha saga de aprender japonês e conhecer essa língua muito diferente da nossa, eu queria contar pra vocês um pouquinho por que eu resolvi aprender japonês, por que eu gosto tanto de japonês e enfim... Bom, se você acompanha esse canal há pelo menos há algum tempo, ou pelo menos há um ano, você já deve ter visto algum vídeo meu falando sobre anime, sobre mim, qualquer coisa parecida, ou me acompanha no Instagram, você sabe que eu curto muito a cultura japonesa. E eu realizei o meu sonho de visitar o Japão no ano passado, em 2018, caso você esteja vendo esse vídeo em qualquer outro ano que não seja 2019. E pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito da cultura japonesa e isso se aflorou muito mais depois que eu conheci principalmente os filmes do Estúdio Ghibli, na qual ele demonstra de uma maneira muito bonita a cultura japonesa, de uma forma muito lúdica e principalmente muito voltado para a criança, mesmo tendo algumas coisas meio bem assustadoras em alguns filmes dele e algumas muito tristes. Mas, de uma maneira geral, foi o que me encantou, foi o Estúdio Ghibli com a cultura japonesa. E quando eu descobri, criança, que a cultura japonesa, que os animes eles não eram falados em português e sim em japonês, e eu comecei a descobrir cada vez mais sobre o Japão e sobre o japonês, então eu fiquei muito interessada em aprender japonês. Porém, eu nunca tive a oportunidade, meus pais nunca tiveram o financeiro, e eu também nunca encontrei nenhuma escola, professor, curso acessível. Eu tive alguns amigos que sabiam japonês e tentaram me ensinar quando eu tava na faculdade, principalmente, que foi quando eu comecei a ter mais acesso a algumas coisas e enfim. Eu descobri que japonês realmente, além de ser complicado de aprender por ser uma língua difícil, ele é complicado de se aprender porque não tem muito material em português dele. Então eu também precisei ficar melhor no meu inglês para poder aprender japonês, o que é muito intrigante. Mas todos os aplicativos que eu tentava baixar, eles eram em inglês, isso me deixava muito frustrada. Algum material didático que eu encontrava em PDF também era tudo em inglês, também me deixava muito frustrada. Ou como, por exemplo, Mina no Nihongo, que é um material didático também muito usado, que não tem absolutamente nem inglês nem português, ele é totalmente em japonês, e também me deixou muito frustrada. Então eu não conseguia sair do básico, o que é muito difícil. Você conseguir sair do básico do japonês, do básico que eu digo, aprender o primeiro vocabulário, aprender os dois primeiros alfabetos, que são mais importantes, que é o hiragana e katakana. Então eu fiquei postergando isso muitos anos. Gostaria de ter aprendido, tipo, na minha adolescência, que foi quando realmente eu comecei a ter interesse. Gostaria de ter aprendido antes dos 20 e poucos anos. Gostaria, sim. Hoje estaria muito melhor no meu japonês. Já estaria talvez tirando o que? O N3? O N2? Não sei, não. Tô aqui tirando o N5. Mas realmente é muito difícil de arrumar material didático, era muito difícil de arrumar professores. Ou nos lugares onde eu morei não tinha uma comunidade japonesa, assim, que eu conhecesse, assim, que muito grande. Principalmente no Rio de Janeiro tem muito pouco. E foi quando eu descobri que o Kumon tinha japonês. O Kumon, ele é um pouco caro, então também eu demorei pra fazer o Kumon porque eu precisava de dinheiro, né, pra pagar o Kumon, porque não era muito barato, né, cursos assim extracurriculares não são muito baratos. Então depois que eu terminei a faculdade, já estava empregada, então eu resolvi fazer o Kumon. E aí eu fiz Kumon. Algumas coisas que eu tinha aprendido sozinho, como os primeiros vocabulários, eu dei uma reforçada lá, e aí eu consegui, tipo, dar a minha guinada inicial no Kumon. E depois aí foi muito mais fácil. Mas esse vídeo era pra saber por que eu tô aprendendo japonês. Eu tô só dizendo como que eu aprendi e eu já fiz vídeo sobre isso. Eu resolvi aprender japonês porque eu tinha muita curiosidade de ir pro Japão e eu sabia que ir pro Japão só falando português e inglês eu não achava que eu não ia curtir tudo, eu não achava que ia ser legal o suficiente. E depois que eu fui, eu falei, nossa, eu preciso voltar aqui, sim, com certeza. Por favor. Nem que seja pra visitar de novo, nem que seja pra fazer um curso de 6 meses, nem que seja, enfim, eu quero voltar lá. E depois de ter ido, eu fiquei ainda com mais e mais vontade de aprender, porque o pouco que eu sabia já me abriu uma mente muito maior para as coisas que estavam escritas lá, para lugares que a gente conseguiu ir, consegui entender algumas coisas, consegui comer algumas comidas. Enfim, eu acho que facilitou muito algumas coisas da viagem e eu ficava me perguntando se eu soubesse cada vez mais o quão mais isso ia... Quanto mais ia abrir minha mente, quanto mais lugares diferentes a gente ia acabar conseguindo conhecer por eu saber mais japonês. E eu sempre também fui muito intrigada em pessoas que sabem milhares e milhares de línguas, os famosos poliglotas.
não sou nenhum poliglota, eu não sei a partir de quantas línguas a pessoa pode se tornar um poliglota. Então, antes do japonês até, eu aprendi italiano. Não sei se todo mundo sabe disso, mas eu fiz um curso básico de italiano. Agora meu italiano tá totalmente enferrujado, tá totalmente travado. Eu não me lembro mais praticamente nada, mas toda vez que eu escuto algo em italiano eu consigo entender perfeitamente. É muito tranquilo de eu entender. Na verdade, italiano sempre foi uma língua que eu já entendia mesmo sem saber nada de gramática, de nada de vocabulário, que não sei, talvez meu avô que falasse italiano alguma coisa, não sei se ele falava italiano comigo, ou talvez eu achava que ele tava falando português e ele tava falando italiano. Meu avô era italiano, então eu sempre quis aprender o italiano, sempre foi uma paixão minha de querer aprender a língua na qual eu corro nos sangues. E japonês por ser uma língua completamente diferente, por gostar da cultura. Então, italiano é muito mais fácil de você encontrar em outros lugares, era mais fácil de eu encontrar em aplicativos, e eu consegui fazer um curso de italiano que foi muito tranquilo, e eu aprendi o básico da gramática, que por sinal é muito fácil. Italiano é muito fácil de aprender, pelo menos para quando você já sabe português. Eu não sei espanhol, espanhol é uma língua que não entra na minha cabeça. Eu tive muita aula de espanhol no colégio, estudei em colégios que tinham inglês e espanhol, e nunca entrou na minha cabeça o espanhol. Mas o italiano entrou com uma facilidade que eu fiquei assim, nossa, tô entendendo tudo, tô impressionada. E aí depois que eu já tava satisfeita, que eu sabia o básico de italiano, eu resolvi dar uma guinada de novo e continuar tentando aprender sozinha o japonês, porque eu achava que era uma questão assim de honra mesmo. Eu queria muito aprender, mas era muito difícil, toda vez eu desistia por falta de material. Aí eu acho que também o que me deu uma motivação muito grande foi depois que eu comecei a morar com o Diogo e a gente começou a falar sobre viajar pro Japão. E aí eu falei, realmente, então eu tenho que focar aqui no japonês, eu tenho que arrumar um lugar pra fazer japonês, eu preciso fazer esse curso de japonês no Kumon, eu preciso arrumar um lugar pra fazer japonês, certo? Porque a gente tá indo e eu não quero ficar também totalmente perdida. E foi bom, porque realmente eu não fiquei totalmente perdida, realmente ajudou. Eu entendi algumas coisas que alguns vendedores falavam pra mim, eu consegui entender os preços, porque quando você tá pagando, eles dizem, a maioria dos vendedores, pelo menos, eu não vi nenhum que falasse em inglês, a não ser uma menina que me atendeu na Mandarake, que é uma livraria, que ela era claramente ela era estrangeira e ela devia estar fazendo um baita, ela devia trabalhar lá, e ela falou comigo em inglês, porque ela claramente viu que eu não era japonesa, então ela falou comigo em inglês, e aí ela falou pra mim, porque quando você compra alguma coisa no Japão, eles vão pegar o seu dinheiro, vão falar pra você o quanto você tá pegando, quanto eles estão pegando, vão dizer pra você o preço e vão te dizer o quanto que tem que te dar de troco se tiverem que te dar de troco. Eles pegam o seu dinheiro, tipo, R$10. O valor é R$5. Você vai pegar de troco R$5. Olha aqui, R$5. Isso é assim, só que em japonês. Não vou falar isso em japonês. Só que eles falam muito rápido. E eles conferem o troco na sua frente também, o que é muito interessante. Então, realmente ajudou. Às vezes eu entrei em lojinhas minúsculas que não tinham preço nos lugares, então eu realmente tinha que perguntar quanto é que custava. E a moça falava pra mim em japonês, porque eu perguntava em japonês, ela falava pra mim o preço em japonês, e eu falava 1, 2, 3. Então, realmente, em algumas situações ajudou, e foi muito interessante. Comprar coisas pra comer também ajudou, né? Ver o que tem dentro da comida ajudou. E olha que eu não tô nem no intermediário ainda, eu só tô no básico. Imagina se eu tivesse. Então eu ficava, depois que eu saí de lá, eu saí tipo mind blowing, e eu fiquei me perguntando, gente, e se eu tivesse um nível um pouquinho mais acima? Já teria mudado tudo. Se eu estivesse viajando agora, por exemplo, se essa minha viagem não tivesse acontecido no passado, tivesse acontecido mês que vem, esse mês, eu já seria um outro nível, porque eu já tô um pouquinho melhor do que eu tava no passado, e já seria outra experiência. Completamente diferente. Então, gostaria muito, eu vou voltar pra lá com certeza, nem que seja pra passar 5 dias de férias, o que o meu dinheiro conseguir pagar, mas eu quero muito. E não tem jeito melhor de você saber quão bom você tá numa língua, o quão evoluído você tá, a sua evolução, se não falar com as pessoas nativas daquela língua, ou ouvir as pessoas, conseguir ler aquilo. Então, eu tenho esse novo sonho que estou compartilhando aqui com vocês. Quer dizer, é um sonho renovado, digamos assim, né? Um sonho renovado de voltar pra lá e estar melhor na língua, assim. Uma questão de
honra pessoal mesmo. E é isso. Esse é o meu motivo pelo qual eu resolvi aprender japonês e sigo aprendendo e gostaria de continuar aprendendo até me tornar, não sei, diria fluente, mas pelo menos avançado na língua, ao ponto de conseguir me comunicar com tranquilidade. Ainda tenho muita insegurança, principalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei, ver minha playlist sobre o meu aprendizado em japonês. Nos cards vai estar no final do vídeo. E é isso aí. Tchau!